Gravando, então. Beleza, já estamos gravando e a gente já posta direitinho lá no sistema. Pessoal, eu queria combinar com vocês, né, logo agora no comecinho, já aproveitar esse momento, para que vocês me enviem o quanto antes, né, se puder hoje ainda, se não o quanto antes, o nome das duplas e os temas, já que vocês estão pensando em trabalhar para o TCC1, para a gente começar já as orientações, né, para a gente se encontrar agora, dupla por dupla, começar a evoluir a escrita, para a gente não ficar apertado mais para o final, né? Então vamos começar o quanto antes, né? Essa questão. Eu sei que tem um jeito de fazer uma planilha, uma tabela, que aí a gente só vai completando pelo WhatsApp mesmo. De repente, né, a gente coloca dupla 1, aí, por exemplo, sei lá, Jaqueline e Luiz, tema, tal. E aí quem for chegando vai completando a tabela, a gente já fica com o arquivo pronto e já vamos marcando aí os horários para atender vocês, né? Para a gente começar aí evoluindo a escrita. Eu sugiro, quem quiser, né, claro, para a gente já começar a evoluir os trabalhos do semestre passado, que aí a gente já dá prosseguimento a eles, né? Já tem uma parte já pronta, que vocês já começaram, acho que seria legal. Agora, se a pessoa não quiser fazer com a mesma dupla, ou não quiser evoluir mais esse trabalho, já tiver mudado o tema, achar que tem outro tema mais relevante agora, tranquilo. A hora de mudar é agora. Semestre que vem o bicho vai pegar mesmo, que aí já é entrega, né? Então, assim, se vocês puderem já adiantar esse processo, para a gente já começar o quanto antes, acho que já seria legal, que aí a gente ia ter mais tempo para poder fazer supervisões, mais tempo para poder orientar a escrita, né? Então, quanto antes, acho que é melhor. É aquelas coisas que a gente chegando primeiro, a gente sai na frente, né? Essa é uma coisa que, assim, é bacana. Tem alguns momentos que são mais difíceis de escrever, mas pelo menos a gente começar, acho que já é muito importante. Então, vamos deixar essa tarefinha combinada para o quanto antes? Beleza. Alguém sabe fazer essa tabelinha que a gente só vai completando e salvando no WhatsApp? Ou em algum outro meio? Ô, Samuel, você vai Oi? lá no... Oi? Não. Não? Pô, essa tabelinha é importante, porque aí já facilita, né? Eu realmente eu não sei como é que eu só sei copiar e colar, né? Mas eu sei que tem um jeitinho de fazer a tabela e ir preenchendo já, que aí fica mais fácil. Samuel, Oi, querida. no Drive você consegue fazer, ela é como se fosse pode ser o Word, pode ser Excel, só que ela fica no Drive, aí na nuvem, né? E aí cada pessoa pode digitar lá, tipo assim, você digitou, já está salvo. Aí outra pessoa entra, digita, já está salvo. Eu sei que tem uma tabela dessa mesmo. Minha coordenadora ela trabalha muito Mas assim. é muito simples. Você faz o seu arquivo normal no Word, por exemplo. Aí você tem um e-mail que é Gmail, não tem? Eu tenho um que é Gmail que me pediram para configurar o telefone e também lá no YouTube da faculdade teve que ser esse Gmail. É Gmail, isso. Ele tem que Mas ser Gmail. eu nem sei a senha, eu nunca Não? acessei. Eu uso só para Então, postar vídeo no WhatsApp. então deixa eu te dar uma sugestão de você fazer como se fosse assim, como é que eu vou dizer? Professor, para você guardar só as suas coisas da faculdade, por exemplo, da FANS. Sabe? Alguma coisa da FANS. Você faz muito simples, chega lá, cria a conta do Gmail. Porque aí você fica com uma nuvem, um drive, um espaço, onde você pode colocar todos os seus livros em PDF, colocar os seus arquivos. Quando você quiser compartilhar com alguém, só sei lá. É muito simples mesmo. Ah, que E bom. eu vou dizer para você, um professor tão bom igual você, não pode ficar de fora disso, porque agora, quem ficar de fora disso vai ser igual o analfabeto. Não é? Eu me sinto assim mesmo. Eu tenho essas pastinhas todas, mas aqui no meu computador. Eu ligo ele e já vou mandando.
Tem Mas uma é pastinha muito de livro, simples. uma pastinha de texto, tem pastinha de tudo aqui. É só você fazer upload das pastas e aí fica tudo lá na nuvem. Só que assim, ele é limitado, tem um espaço de 15 gigas, então você não cabe tanta coisa. Se você quiser um espaço maior, você tem que pagar, né? Uhum. Mas você sabe o que que eu Mas 15 faço? gigas é muita coisa. É muita coisa. Eu vou fazendo, sabe o quê? Eu faço um para cada assunto, um Gmail para cada coisa. Tipo assim, a faculdade eu tenho um, a escola eu tenho outro, a vida pessoal eu tenho outra. Porque eu, inclusive, né, guarda suas fotos, guarda tudo, e tudo na nuvem. Onde você tiver, você acessa, você não fica dependendo do seu computador, alguém roubou seu computador, sumiu toda a sua vida. Sim, sim, é verdade. Não, até assim, acaba que eu salvo aqui, salvo no notebook, salvo no HD externo, tem umas 3 cópias assim, então tá até mais ou menos. Não- geralmente não me rouba, não. Mas é Mas é trabalho. melhor. Não é É um um saco. trabalho à toa, é um trabalho à toa, sendo que é muito simples. Você faz a planilha no normal, no Word. Aí você chega no Drive e faz o upload daquela planilha. Ela Mas, fica lá no Drive. mas é no Aí Excel, né? você compartilha o link com Sim, a turma. você pode fazer isso. No Aí Excel. quem tiver o link, chega lá e digita na planilha e fica e vai Mas digitando cada um. Eu no vou. caso tem que criar um arquivo público, porque o G Drive você tem que dar acesso à pessoa entrar também. A não ser que você crie uma pasta pública, você não precisa dar Não, acesso. mas não precisa disso mais, não, Gui. É só você compartilhar o link e permitir editar. Aí você clica lá, permite edição. E quem tiver com link, por exemplo, você compartilha o link lá na sala, quem tiver com link, ele permite edição. Não, eu vou tentar então fazer isso amanhã cedinho. Aí eu vou fazer uma planilha assim, dupla 1, 2, 3, 4, 5, nome 1, nome 2, que aí põe o nome dos dois, e tema. E a gente já organiza e eu já vou marcando os horários, né, Isso. para atender vocês. E aí, se você quiser, faz a planilha e faz o seu Gmail, do jeito que você quiser. Aí eu te oriento, se você. É só me chamar aqui no WhatsApp e eu te explico. Eu posso te garantir que é muito simples. Não, fechou então, tá combinado. Eu devo te chamar amanhã então, tá bom? Vou ver o horário que os meninos deixar aqui, porque meus patrõezinhos no final de semana são bravos. Arranca meu couro, mas assim que eles me permitirem, eu prometo que eu chamo. Os patrãozinhos aqui são bravos demais. Pô, mas que bom, né, gente? Aí, viu? Vivendo e aprendendo, uma coisa boa que vai ser muito útil, né? Então, vamos começar, né, essa bagunça hoje, porque temos muita coisa para conversar, né? Temos um texto muito gostoso, um texto muito inteligente, meio pesadinho, né, meio agressivo em alguns pontos, mas um texto super legal, que eu acho que vocês devem ter feito uma leitura aí, alguns talvez tenham estranhado um pouco, mas no geral é um texto bem agradável, né? Um texto bem interessante da gente conversar um pouquinho. Eu pensei em tentar fazer uma exposição desse texto aqui, uma breve exposição, em torno aí de uns 20 minutos, talvez. Eu vou tentar ser mais breve também, de repente eu consigo fazer um pouco menos. Mas ao longo da exposição, quem quiser interromper, já interrompe e coloca a ideia também. Mas preservar um tempo também para o final, para a gente conversar um pouco mais e, sei lá, vamos ver como é que vai ser. Tá bom? Bom, o texto, então, ele está no livro do Greening, né, o livro Psicologia Existencial Humanista. Ele é o capítulo Teoria Humanista, a terceira revolução em psicologia. Esse capítulo é escrito pelo Floyd W. Madison. Floyd W. Madison, ele foi um presidente do Conselho de Psicologia Humanista, né, ele foi eleito na época, acho que em 69, se eu não me engano, ele até coloca isso aqui no texto, né? Acho que foi 69, se eu não me engano. E aí, ele até, no final, ele faz até uma parte do discurso dele, que é até bem bonito e bem empolgante, né? Quando a gente lê. Mas, né, tem muita coisa aqui que rolou antes de chegar nesse discurso empolgante, e aí tem algumas coisas até que, de repente, não são as mais agradáveis de se ouvir, porque as críticas são um pouco pesadas mesmo. Mas crítica é crítica, né? E é importante também a gente ter a cabeça aberta para receber crítica e para criticar, né? Mesmo quando ela é um pouco mais agressiva, ela tira a gente de um lugar comum e a gente pode pensar a respeito. Bom, vamos lá então. Ele começa o texto com a provocação. Oi, Lu.
Pois não, querida. Tá desativado o áudio, o seu microfone. Agora acho que travou tudo. Lu? Eu tô escutando. Pelo menos você. Ah, não, beleza, o Gui tá me escutando. Você quer falar, Lu? Pois não, querido. Bom, eu acho que não. Acho que de repente, não sei. Tô na dúvida aqui. Bem, se quiser só ligar aí e falar, tá bom? Aí, beleza. Porque meu telefone tá ligado e o pessoal tá pedindo para desligar. Ah, eu nem reparei, rapaz. Ô, desculpa. Eu vi seu dedo apontando, falei, eu acho que ele quer falar alguma coisa aí. Não, mas tá tranquilo. Beleza, então. Não, tranquilo. Vamos lá, então. Esse texto ele começa com uma provocação muito interessante, que ele fala assim, olha, psicologia é ciência da mente, não é? A psicologia ela vai estudar o humano e tal, aquela coisa toda. Então, assim, já que a psicologia é para seres humanos, então toda psicologia não é humanista, não deveria, pelo menos, ser uma psicologia humanista. E aí ele é categórico para falar, não é toda psicologia que é psicologia humanista. E por que que não? E aí ele começa com uma provocação, ele fala, olha, a maior parte dos experimentos que a gente faz em psicologia não são em seres humanos, a maior parte são em animais, por exemplo. Então não tem uma racionalidade aí, não tem uma subjetividade envolvida, né? Então a gente não pode falar que toda psicologia vai ser humanista já nesse primeiro sentido. Um outro sentido importante, né, que é bacana, é que essa questão do comportamento em si, ele não vai falar tudo do indivíduo. Ele vai demonstrar uma boa parte e tal, mas ele não vai colocar. Palavras do Madison. Ele começa nesse tom o texto. Aí você fala, nossa, vai ter briga, né? E realmente tem muita briga durante o texto. Então vamos lá. Ele fala que essa ideia de uma psicologia humanista vai ser principalmente uma procura de levar a psicologia de volta à psique, ou seja, um retorno à essência desse indivíduo. O que seria a essência? O que ele está chamando de essência do indivíduo aqui? Ele está falando uma psicologia que tem um compromisso com o devir humano, com o fazer humano, com o ser humano, com as questões humanas, as diferenciações desse indivíduo como humano. Ou seja, eu vou estar retomando aqui um trabalho voltado para a subjetividade, para a racionalização, para aquilo que é específico do homem. Do homem não, do ser humano. Principalmente a liberdade. Então, se a gente for parar para pensar, o texto inteiro ele vai bater nessa tecla da liberdade. Liberdade com exatamente essa liberdade que a gente fala no sentido mais sartreano mesmo, apesar dele não citar Sartre aqui, óbvio, né? Mas ele coloca essa liberdade voltada para a responsabilização do sujeito, o indivíduo livre e responsável. Então, esse ponto é o primeiro ponto, é o ponto de partida. Aliás, eu acho partida e chegada do texto no final das contas, né? Ele vai discernir sobre isso tudo o tempo inteiro. Para isso, ele vai falar, olha, com o surgimento de uma terceira força, a ideia é o quê? É uma crítica, uma contestação às duas primeiras forças. É óbvio, né? Um movimento que vai surgir de contestação ou de crítica, com certeza ele vai ter pontos adversos dos movimentos anteriores. Não é novidade para ninguém, né, pensar nisso. O tempo inteiro, quando a gente pensa um outro caminho, é porque o caminho já existente tem algumas críticas a serem feitas e algumas pessoas insatisfeitas com esse tipo de caminho. Até aqui, estamos juntos? Estamos tranquilos? Beleza? Então, quer dizer... Tranquilo. Estava rolando um movimento ali por volta dos anos 50 de uma certa insatisfação com a psicologia, por alguns autores da psicologia. Né? Os caras eles estavam insatisfeitos, eles estavam vendo que o pessoal estava estudando algo que não estava legal para eles, que eles não concordavam com aquela forma, que eles achavam que deveria ter uma reformulação. Ponto. Esse foi um movimento, então, se a gente falar o que foi a terceira força em psicologia, o que foi o movimento humanista em psicologia? Numa tacada só, a gente pode falar sem sombra de dúvida, sem medo de errar. Foi um movimento de contestação. Foi um movimento de crítica. Não tem como a gente sair desse ponto,
autor nenhum que a gente lê vai poder sair desse ponto que teve um movimento de crítica, que teve uma ruptura. E essa ruptura garimpou para vários lados. Então, vamos lá. A gente vai poder falar de um expoente máximo na psicologia humanista, nesse movimento em si. Muita gente fala, o Maslow é o pai da terceira força, o Maslow foi o cara... Tudo bem, de repente ele foi o cara que primeiro organizou, mas não dá para a gente colocar ele como autor principal. Porque nesse caso a gente vai ter um coletivo de autores, a gente vai ter um retornar às formas clássicas, a gente vai ter um retorno ao existencialismo, um retorno aí à fenomenologia, e aí a gente vai poder falar em psicologia humanista, psicologia fenomenológica existencial humanista. A gente vai ter um retorno a Husserl, vai ter um retorno ao Kierkegaard, vai ter um retorno ao Heidegger, vai ter um retorno ao Sartre, vai ter um retorno aos diversos autores aí renascentistas também, de certa forma, né, aquela ideia de ser humano. Então a gente vai ter um retorno aos clássicos com muitos autores e muitos pensamentos diversos. Eu acredito até que como em todas as abordagens, não é verdade? Todas as abordagens elas vão ter derivações, mas vão ter um ponto em comum. O ponto em comum aqui vai ser principalmente a contestação, né, e a insatisfação com a psicologia naquela época. Beleza, primeira crítica então que ele vai se pautar aqui, vai fazer muitas críticas, vai ser a psicologia behaviorista. Esse é o primeiro ponto de crítica do texto. Aí o que ele vai falar? Olha, palavras do Madison, viu? Não são minhas palavras não, palavras do Madison. Olha, o negócio é o seguinte, esse pessoal aqui desrespeita o objeto de estudo. Não tem respeito pelo objeto de estudo. Eles estão colocando o uso desumano de seres humanos. Né? Na verdade, o que está acontecendo aqui? Tem uma objetificação do objeto de estudo. O ser humano está sendo tratado como objeto, ele está sendo tratado como meramente algo completamente moldável, completamente manipulável por esses experimentos. Essa é a visão do Madison. A crítica dele está indo nessa parte, viu? Eu estou falando, né, até de uma maneira um pouco mais ofensiva, mas eu quero deixar bem claro. Visão do autor em questão que ele está colocando aqui. Depois a gente vai até falar um pouquinho do porquê desse tipo de visão, que não é à toa, né? Então ele vai falar, olha, por exemplo, naquele romance bacana do Vadenchu, né, escrito aí pelo Skinner em 48, né, apresentou um mundo perfeito, né, um mundo maravilhoso, um mundo que todo mundo estava preparado para tudo, né? O romance, ele falava mais ou menos, né, que todo mundo tinha uma tranquilidade mesmo, uma tranquilidade sem trauma, um prazer sem dor, uma realização sem luta. Era quase que um mundo que as pessoas elas não precisavam de se esforçar ou se colocar em nada, que tudo já era quase que previamente definido. E aí ele faz assim uma comparação disso com a síndrome de Hamlet, né, a angústia pela escolha. Então, né, se tudo está escolhido, eu não vou nem precisar de escolher, né, porque tudo já está escolhido para mim, eu vou crescer assim, eu vou me desenvolver de tal forma. E assim ele começa a criticar todo esse movimento. Inclusive, ele pega alguns trechos também do Watson, né, que é muito bacana, né? Quem estiver acompanhando aí na página 72, ele vai falar, né, do Manifesto Behaviorista. O behaviorista começa por varrer todas as concepções medievais, retira do seu vocabulário científico todos os termos subjetivos, como sensação, percepção, imagem, desejo, intenção e até pensamento e emoção, tal como foram subjetivamente definidos. Essa é a visão do Watson, né? Ele citando o Watson aqui. E aí ele fala mais. Ele coloca, né, aquele brado behaviorista, né, como disse o Watson, né, dei-me um bebê e o meu mundo para criá-lo, e falo-ei engatilhar e caminhar, falo-ei trepar e usar as mãos para construir casas de pedra ou madeira, farei dele um ladrão, um pistoleiro ou um toxicômano. A possibilidade de moldá-lo em qualquer direção é quase infinita. Palavras do Watson aí. O que está colocando aqui? O Watson ele acredita que o indivíduo ele vai ser moldado, né, por esse ambiente e que em condições ideais é necessário você moldar completamente esse indivíduo. O movimento humanista ele já não vai partilhar dessa crença.
Ao contrário, ele vai numa direção quase que oposta a essa. As duas primeiras escolas, tanto a escola da psicanálise quanto a escola do behaviorismo, que são as duas escolas criticadas pela terceira força, são escolas deterministas. Não dá para a gente negar que esses dois movimentos, essas duas escolas, são escolas deterministas. E por que deterministas? Porque o indivíduo ele já está previamente determinado, seja pelo ambiente, seja pelo inconsciente, seja pela criação individual dele ali na tenra infância, né, os desejos e pulsões. Então, a gente pode considerar, né, a gente deve considerar, né, behaviorismo e psicanálise como escolas deterministas, de um pensamento determinista do indivíduo, que a partir dessas questões ele vai ser determinado. E o Watson, ele critica isso, ele vai criticar isso, o Mattson, ele critica isso, ele vai criticar isso de qual forma? Existe a liberdade de escolha, essa liberdade de escolha, ela vai ser feita a partir da responsabilização também do sujeito. E aí ele vai ser até bem nietzschiano, né, digamos assim, porque ele vai ver nesse indivíduo a necessidade de se haver com as próprias escolhas, que é o movimento existencial. O existencialismo, ele batalha basicamente isso. Até aqui, estamos entendendo um pouquinho essas críticas, estamos caminhando junto com a crítica que o Mattson está fazendo do behaviorismo. Beleza. Eu vou tentar ir passando aqui sem me ater muito, mas a gente vai voltar depois para discutir. Logo depois da crítica ao behaviorismo, o que a gente espera no texto que vai fazer a crítica de duas teorias? A crítica à psicanálise agora. E aí ele vai voltar toda a ira dele, né, para o Freud, né, criador da psicanálise. Então, como que o Mattson vai colocar isso? Ele vai falar, olha, eu fui severo com o Freud mesmo. E fui severo e vou mostrar por que eu fui severo. Mais ou menos a partir daí da página 74, ele começa a falar no terceiro parágrafo. Ele vai falar assim, olha, em virtude aí do pessimismo e do determinismo, que ao longo dos anos aí o Freud foi falando, né, a psicologia humanista, ela criticando isso, ela foi chamada de terceira força. Mas a questão é o seguinte, ela se opõe principalmente a essas diretrizes e escolas de pensamento. Um pensamento fixo em relação ao humano. Isso que é a nossa crítica maior. Esse indivíduo, né, você vê que aí ele fala, o próprio movimento das escolas de Viena também teve um racha muito feio. Né, e ele mostra o racha entre o Adler e o Freud, entre o Jung e o Freud, entre o Otto Rank e o Freud, Stekel, Ferenczi, vários indivíduos que pensaram de formas diferentes. O Jung, inclusive, chegou até bem perto, né, dessa questão analítica. Ele até se fala que ele faz uma fenomenologia analítica. Né? Quem gosta aí do Jung, quem conhece algumas obras do Jung, vai ver que ele foi para essa pegada fenomenológica bem forte aí ao longo dos estudos dele. Né? E não foi uma coisa... Tem gente que não entende muito, fala que foi uma coisa meio mítica, assim, e não foi nada mítico, na verdade, foi extremamente científico. A maneira como Jung conduziu as pesquisas dele, né, e conduziu os tratados dele, foi uma maneira extremamente científica, mas uma maneira que a ideia dele era ter um olhar fenomenológico sobre o objeto de estudo. E um desses objetos foram as religiões. Né? Então, assim, muito bacana a maneira que o Jung também se derivou a partir aí da psicanálise, né? Antes com o rompimento também com Freud. O Mattson, ele vai falar então que assim, essas duas abordagens, o que assim, deixou ele mais chateado, né, esse grupo todo insatisfeito da psicologia humanista, foi a falta de respeito pela pessoa, a falta de respeito pelo indivíduo. Eles consideravam desrespeitoso esse tratamento aos seres humanos e eles quiseram buscar um retorno à psique. Esse retorno à psique estaria voltado principalmente aí para uma psicologia mais preocupada com as diferenças individuais, com as liberdades de escolha, com os questionamentos de cada um e como que essas pessoas elas conseguem se organizar dessa forma e fugir desse sistema. Então, assim, ele coloca que a importância do relacionamento na constituição e no crescimento dessa personalidade. Ele vai chamar qual autor aqui para dialogar agora no texto? Ele vai chamar o Martin Buber. Martin Buber é aquele mesmo que a gente conversou da relação eu-tu,
Vocês lembram disso? Que eu preciso do outro para me constituir como indivíduo a partir das nossas interações que a gente vai se construindo. Então, ele vai chamar o Buber para esse diálogo. E aí é muito bacana quando ele fala, ele fala do Will Herberg, né, quem quiser acompanhar está na 77, ele faz uma citação falando da questão eu-tu do Buber. Né? O termo eu-tu assinala uma relação de pessoa a pessoa, de sujeito a sujeito, uma relação de reciprocidade que envolve reunião e encontro, ao passo que o termo eu-objeto assinala uma relação de pessoa a coisa, de sujeito a objeto, que envolve alguma forma de utilização, dominação ou controle, mesmo que se trate apenas do chamado conhecimento objetivo. A relação eu-tu, que Buber designa usualmente por relação, par excellence, é aquela que a pessoa só pode entrar com todo o seu ser e como pessoa genuína. Então, olha só que bacana isso. Quando eu estou numa relação eu-tu, o primeiro ponto de relação aí é uma certa horizontalidade na relação. Aí a gente sai daquela ideia, por exemplo, de um suposto saber. A gente vai para a ideia de uma construção contínua. Então, caminhando mais um pouco, né, depois dele falar do Binswanger, do Tillich, de vários outros autores, ele vai falar o seguinte, olha, como é que é esse terapeuta existencial? Como é que esse terapeuta existencial vai atuar? Basicamente, eu acho que é isso que a gente está querendo saber nessa disciplina, né? Nosso ponto aqui é saber isso, como é que esse terapeuta existencial vai trabalhar esse camarada. E ele fala, ele vai sair desse lugar passivo. Ele vai ser atuante o tempo inteiro. Ponto. O terapeuta está envolvido completamente no processo. Essa é a diferença. Essa é a pegada aqui que vai estar marcando. O tempo inteiro ele vai estar se relacionando com o cliente e juntos eles vão estar construindo, né? Eles vão estar se entendendo ali. A palavra-chave aqui, então, vai ser o quê? Compreensão. Vai estar relacionando uma situação de compreensão entre esses indivíduos. Então, olha só como que é bacana, como que a gente está vendo assim, uma mudança de lógica. Eu não estou querendo defender aqui, nem cabe, eu acho que seria extremamente brega se eu fizesse isso, de falar, essa linha de pensamento é melhor do que as outras. Hora nenhuma eu estou falando e nem vou falar isso ao longo do curso. O que eu vou falar é o seguinte, cada linha, nós já está me indicando aqui que eu tenho 10 minutos. Cada linha, né, de pensamento, ela vai estar voltada para uma concepção diferente de ser humano. Esse é o grande ponto. Né? Por exemplo, vamos lá. Behaviorismo, né? Comportamental, as derivadas dessa escola de pensamento. Qual vai ser a concepção desse indivíduo? Esse indivíduo ele é moldado pelo ambiente. Um indivíduo determinado, e as complicações, né, as questões ambientais, elas vão ser responsáveis por essa modelagem desse indivíduo. Bacana, ótimo. Explica muita coisa? Explica. Dá para fazer muito tratamento legal, dá para entender muito desse ser humano? Com certeza. Ah, então é uma terapia que ela é meio completa? Não, ela é completamente completa. Ela é ótima. Bons profissionais vão trabalhar muito bem dessa maneira. E a psicanálise, então? Então, a psicanálise é meia boca, né? Jamais. É excelente também. Bons profissionais vão trabalhar super bem. A concepção de indivíduo aqui também é uma concepção determinista, mas é uma concepção de indivíduo com pulsões. Pulsões de vida e pulsões de morte que vão estar em um conflito psíquico e esse indivíduo ele vai manifestar esses diferentes conflitos a partir da falta que ele desenvolveu no início da personalidade dele com a formação dele quando criança. Vocês lembram muito bem disso, né? Fase oral, fase anal, fase fálica e por aí vai, e as diferenças a partir disso na manutenção da personalidade desse indivíduo adulto. Lembrou? Tranquilo aí? Personalidade 1? Beleza. E vai ter a terapia humanista, que vai ser uma terapia, por outro lado, não determinista, mas que esse indivíduo ele é totalmente responsável por tudo aquilo que acontece por ele. Então, assim, a questão desse indivíduo eu estou inserido, eu fui jogado nesse mundo, né? Eu sou um Dasein, um cara jogado no mundo, esse Dasein jogado no mundo, ele é das um dot, né? Ele é jogado no mundo à mercê desse mundo. E o que acontece? Ele vai ter
que a partir das escolhas dele, né, das escolhas de possíveis também, porque aí está dentro da relação social que ele vive, as escolhas dos possíveis, o Sartre é muito categórico quando ele coloca essa questão, que o indivíduo ele tem escolhas de possíveis e as escolhas de possíveis implicam em responsabilização. E sempre há uma escolha entre possíveis. Ah, Samuel, mas e quando não há essa escolha? Sempre há. Ah, mas eu posso escolher dentro do meio que eu vivo. Sim, por isso é a escolha de possíveis. Né? Eu não posso escolher ter uma Ferrari se eu não tenho grana para ter uma Ferrari. Né? Por exemplo, está longe da minha escolha de possíveis. Mas eu posso ir me organizando, né? E fazendo as escolhas que eu tenho. E quando eu nego, inclusive, essa escolha, falo assim, não tenho mais escolha. Sabe como é que eu estou sendo? O que eu estou fazendo aqui? Má fé. Má fé é você não se acompanhar, você não dar conta de fazer suas escolhas e, em consequência disso, assumir sua responsabilidade como indivíduo. Se você não assume sua responsabilidade como indivíduo, você age de má fé. Olha só, muito interessante esse tipo de teoria, não é verdade? Você vê que as três teorias, elas são perfeitas, são três teorias completas, derivam de várias outras áreas de conhecimento, várias outras teorias, porém, né, cada uma vai dar conta de uma faceta desse indivíduo. Somos seres multi, não é verdade? Não somos únicos. Aí eu gosto de brincar, eu faço uma relação aqui com nossos papéis sociais, por exemplo, né? Nós temos papéis sociais na nossa vida, não temos? Você imagina se os nossos papéis sociais fossem todos o mesmo papel social para tudo que a gente faz? Como é que a gente ia ser marido no nosso local de trabalho? Como é que a gente ia ser amante quando a gente tem que ser pai? Como é que a gente... Não dá, não dá. Você tem papéis diferentes, né? Você vai ter o seu papel ali de apaixonado, né, com a sua amada ou seu amado. Você vai ter o seu papel de cuidador, com aqueles que precisam do seu cuidado, como seus filhos, de repente seus pais mais idosos. Você vai ter aquele papel profissional, que geralmente você vai ser mais formal. Você vai ter aquele papel mais easygoing, né? Aquele papel mais bacana com seus amigos, que você vai tomar um gole, vai ficar feliz, vai para um churrasco, vai fazer uma festa. Você não vai ficar lá lendo Kierkegaard no churrasco, né? Pelo amor de Deus, né? Você vai ser um puta de um chato se você fizer isso. Não dá, né? Imagina, no carnaval você com um livro do Nietzsche lá no meio da folia pulando. Jamais, não é. O seu papel social ali é ser um louco também no meio daquela festa maravilhosa. Tomara que ela volte a acontecer, né? Não sei, vai demorar um pouquinho, mas vai voltar, né? Ainda vamos pular muito carnaval, né? Tomara. Mas basicamente somos atores e atrizes, como colocou Cleuzinha aqui, né? Temos papéis sociais a serem desempenhados. E eu acho que as teorias elas dão conta da gente nesse sentido também. Acho que esse texto, apesar do tom áspero, é um texto muito, muito claro, muito bacana, muito bonito, né, de colocar. Já para ir fechando ele, até porque o nosso tempo tá... Mas se vocês quiserem, a gente pode fazer mais um pouquinho, eu chamo vocês, a gente conversa mais, que eu acho que vale a pena, de repente. Mas só para fechar, eu queria dar uma olhada no discurso do Madison, né, na posse dele como presidente, né, presidente de Psicologia Humanista, foi em 69, minha cabeça não está ruim não. Ó. Gostaria de propor uma linha de compromisso, a de protesto, que poderíamos adotar perfeitamente como psicólogos humanistas. Essa linha consiste, como diria Jefferson, em jurar permanente oposição a todas as formas de tirania sobre a mente do homem. Proponho que nos comprometamos a defender a liberdade psicológica, pois acredito que, muito possivelmente, a maior ameaça que paira sobre a liberdade do mundo de hoje e de amanhã é a ameaça à liberdade mental, que consiste, em última instância, no poder de escolha. Ou seja, o tempo inteiro, né, esse movimento de contestação ele vai estar prezando pela liberdade. É um movimento pró-liberdade. E eu acho que esse período histórico também foi muito importante para que esse movimento desse certo. Por que ele foi muito importante para esse movimento dar certo? O que estava acontecendo aqui, né, gente? Na década de 60, não é? Olha aí, que década maravilhosa, contra a cultura, não a guerra do Vietnã, no caso aí dos americanos, né? O amor livre,
não é? A questão, né, dos movimentos das minorias, movimento hippie, movimento aí da questão da emancipação sexual. Então foi um momento muito propício para aparecer esses movimentos de contestação e revolta, né? Então a terceira força ela chegou nessa pegada mesmo, né? E particularmente eu acho maravilhoso esse tema. É um tema que eu gosto muito de estudar. Espero que vocês tenham se divertido bastante com esse texto, porque é um texto que dá vontade de ler e reler algumas vezes, porque tem muita coisa aparecendo aí, né? E eu queria saber um pouquinho de vocês, o que vocês acharam, né? Se com a leitura vocês conseguiram ter mais ou menos essa mesma pegada, vocês conseguiram também entender essas questões todas ou não, teve algumas coisas que talvez não estão muito claras e a gente pode conversar um pouco melhor. Então, por favor, vamos lá. Ô, Samuel. Oi, querido. Pois não, meu amigo. Eu só queria tirar de você uma dúvida seguinte. Por exemplo, quando você falou lá quando a gente no existencialismo, a gente tem a escolha e quando não a pessoa não escolhe, quando ele esse não escolher dele já é uma escolha, é uma escolha. Sim. O não escolher é uma escolha. Que é má fé? Não, é má fé quando ele coloca. Ele ter consciência, ele optar por não escolher é uma escolha. Agora, quando ele se esconde numa não escolha, falando que ele não teve escolha, que não teve como escolher, e aí por isso ele está tendo que seguir aquela determinada questão, essa é a má fé. Ele não está conseguindo se responsabilizar pela não escolha dele. Beleza? Tá certo. Entendi. É bacana, né, cara? É um movimento muito interessante. É um movimento muito bonito. Ó, o Francisco já tá louco com carnaval ali, uma fantasia com um livro pulando carnaval. Ê, Francisco, tamo junto aí, viu? Minha morena vai ser o livro, vou pular carregando ela no carnaval. Não resisti, desculpa. Ô, gente, eu acho que eu vou ter que chamar vocês de novo para a gente conversar mais, que está faltando menos de um minuto, eu estou com medo de cair aqui, eu acho que ainda tem umas coisas para a gente conversar. Queria pedir para vocês, por favor, vamos ficar mais um pouquinho,